Olá, seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos criar um plugin do absoluto zero. Eu vou te explicar passo a passo como você vai criar o seu primeiro plugin. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou criador e desenvolvedor do método TurboCAD. TurboCAD é o método que vai te ajudar a transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro. Então vamos lá para a tela do meu computador. Bom, eu estou aqui já compartilhando a minha tela. Eu criei um slidezinho aqui para a gente seguir um passo a passo, para que eu não esqueça nada, tá? E também para você poder entender melhor como é que funciona esse negócio, tá? O passo a passo para a gente desenvolver um plugin. Então, o primeiro passo é a gente criar um projeto no Visual Studio. Para quem não sabe o que é o Visual Studio, eu já fiz uma outra aula ensinando como baixar e instalar o Visual Studio, tá? O Visual Studio é uma IDE da Microsoft, é uma plataforma de desenvolvimento gratuita que a gente utiliza para poder escrever o nosso código, para poder criar o nosso plugin, beleza? Eu vou abrir o Visual Studio aqui. Bom, olha aqui, pessoal. Eu apenas dei 2 cliques no ícone do Visual Studio e ele abriu essa telinha aqui, ó. É a tela de boas-vindas dele ali, a tela inicial, tá certo? Então, eu estou usando o Visual Studio 2019 e aqui, ó, ele tem os projetos recentes, né, que eu andei trabalhando. Ele pergunta se eu quero abrir algum deles. Se eu quisesse abrir, era só clicar aqui. Mas no nosso caso, a gente vai criar um projeto novo, completamente do zero, tá? Então é bem tranquilo fazer isso, porém você precisa saber qual tipo de projeto exatamente você precisa criar, porque se você criar um projeto qualquer, não vai dar certo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão criar um projeto, vou clicar aqui, ó. Bom, e agora ele foi para essa segunda tela aqui. Agora eu vou escolher o tipo de projeto que eu quero criar aqui. Essa plataforma de desenvolvimento da Microsoft, ela serve para desenvolver um monte de coisa, tá? A gente precisa saber qual que é o tipo de projeto que o AutoCAD vai entender, que o AutoCAD vai reconhecer lá. Pro AutoCAD carregar lá, ele carrega arquivos .dll. Ele carrega outros tipos de arquivo, como Lisp, ObjectRx, DVB, e carrega também as DLL, que é o que a gente vai gerar aqui, tá bom? Como a gente sabe que a gente quer criar DLL, as DLL, elas são bibliotecas de classe. No nosso caso aqui é do .NET Framework. Então a gente vai procurar por esse tipo de projeto. Então eu vou colocar assim, ó, biblioteca de classes. Ó, ele já foi filtrando aqui várias bibliotecas de classe, tá vendo? Ó, ele filtrou a primeira aqui, que é uma standard, tá vendo? Ó, que não é a que a gente quer, e filtrou uma outra aqui, ó, que é o .NET Framework. Ó, observe que ele tem aqui, ó, DLL, tá vendo? Ó, .dll. É exatamente esse projeto que a gente quer. Então dá um próximo. Aqui a gente dá o nome pro projeto, tá? Que a gente vai criar. Bom, aqui eu vou dar o nome meu primeiro plugin, tá certo? E aqui, ó, tem um caminho, o local onde a gente vai salvar. Eu vou mudar esse caminho aqui. Eu sempre recomendo você colocar esse caminho do arquivo num local que você tem controle ali, que você sabe direitinho onde que você colocou, para depois ficar fácil de você encontrar os arquivos que vai ser gerado no projeto, tá? Bom, depois que você já colocou o caminho certinho aqui, aí você pode escolher aqui um .NET Framework, tá? Eu costumo deixar nesse 4.7.2 aqui, que é uma anterior à última, tá? Que a gente tem aqui, ó, beleza? Vou deixar aqui mesmo e eu vou dar um criar aqui, ó, tá vendo o botãozinho criar? Só clicar aqui, o Visual Studio vai carregar um pouquinho e ele já vai abrir com o nosso projeto aqui, ó. Com isso, a gente fez o primeiro passo aqui, ó. Tá vendo o nosso passo a passo aqui, ó? Criar um projeto no Visual Studio, beleza? Então a gente concluiu esse primeiro passo, criamos o projeto. Agora o segundo passo aqui é adicionar as referências do AutoCAD ao projeto. O que é isso? O Visual Studio, ele tem que reconhecer os recursos do AutoCAD. Sem essas referências, o Visual Studio não vai conseguir reconhecer os comandos do AutoCAD, não vai conseguir reconhecer nada, tá certo? Então a gente precisa adicionar essas referências aqui. Como é que a gente faz isso? Ó, nessas guias aqui, ó, tem uma guia aqui chamado gerenciador de soluções. Aqui eu tenho a solução, que é criada automaticamente quando você cria um projeto, e a gente tem o nosso projeto aqui, ó, que é esse meu primeiro plugin. Isso aqui é o nosso projeto, ó. Você pode expandir aqui, ó, tá vendo, ó? E aí ele já tem algumas coisas aqui, ó. Ele tem esse My Project, tem essa guia referências e tem essa classe 1. Agora, nesse passo, a gente vai precisar adicionar 3 referências que é do AutoCAD. Bom, pessoal, já deixei aqui num bloco de notas anotado o nome das DLL que a gente vai precisar do AutoCAD, tá certo? Então, dentro desses 3 DLL aqui, vai ter todos os recursos, ou quase todos, pelo menos, que a gente precisa para desenvolver alguma coisa para o AutoCAD. Então, como é que a gente vai fazer para adicionar essas referências? Onde é que tá essas referências? Onde é que tá esse arquivo DLL aqui? Se você tem o AutoCAD instalado, você já tem essas DLL, você não vai ter problema. Se você não tiver o AutoCAD instalado, eu acredito que dá para baixar da internet, tá? Porém, eu recomendo
que você tenha o AutoCAD instalado no seu computador. Então, mesmo se você não tem agora nesse momento o AutoCAD instalado, eu recomendo que você instale. Então, se você ainda não tem o AutoCAD instalado e você quer instalar, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz ensinando como você baixar e instalar o AutoCAD educacional, direto do site da Autodesk. Aí você baixa, instala e aí você já vai ter essas DLLs aqui, beleza? Então vamos lá, vamos carregar elas, ó. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou copiar, né? Vou dar um Ctrl C aqui e eu vou clicar aqui, ó, nas referências, eu vou clicar com o botão direito e vou, a primeira opção aqui, ó, adicionar referência. Eu já tenho elas aqui, tá vendo? Elas já estão aparecendo para mim aqui, porque como eu já desenvolvi outros projetos, ela já aparece aqui para mim. Só que no seu aí, se for a primeira vez, com certeza absoluta não vai aparecer. Vai, sei lá, vai vir um negócio assim, ó, por exemplo. Então como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui embaixo, ó, procurar, você clica aqui, ele vai abrir esse diálogo aqui para você buscar onde que você tem essa DLL lá no seu computador. E aí, como é que você vai fazer? Você vai navegar até a pasta de instalação do AutoCAD. No meu caso, ó, ele já até direcionou direto aqui, ó, pro AutoCAD 2021. Isso aqui, se for a primeira vez que você está fazendo, provavelmente não vai acontecer. Então você vai lá na pastinha onde você instalou o AutoCAD e aí você vai conseguir encontrar essa DLL aqui dentro dessa pasta. Então como é que eu vou fazer? Ó, vou clicar aqui no campo de pesquisa e vou colar aqui, ó. Na hora que eu colar aqui, ele já vai filtrar para mim e já vai trazer a DLL aqui, tá vendo? Ó? E aí eu vou clicar aqui em dar um adicionar e eu vou fazer isso para as 3 DLL, tá? Vou copiar as 3 e vou fazer a mesma coisa. Eu não vou repetir esse processo porque é exatamente igual. Então é só você fazer isso para as 3 DLL, tá bom? São essas 3 aqui, ó. Esses 3 nominhos aqui. Aí você marca as 3 aqui, ó, e dá um OK. Segundo passo aqui, concluído. Adicionar referências ao AutoCAD. Terceiro passo é definir propriedades das referências como false. O que que é isso? As 3 referências que a gente adicionou são essas 3 aqui, tá vendo, ó? Aí o que que a gente vai fazer? A gente seleciona as 3 assim e aqui nessa guia de propriedades, ó, se a sua não tiver aparecendo as propriedades, clica com o botão direito que vai aparecer aqui, ó, propriedades. Aí você clica aqui e aí vai aparecer esse cara aqui, ó, tá bom? Então o que que você vai fazer aqui, ó, nessa primeira opção aqui onde tá copiar local e tá true, você vai mudar aqui para false, ó. Deixa tudo como false. Aí você salva o projeto aí só para aplicar isso, beleza. Então, terceiro passo concluído. Quarto passo, definir o nome da classe. O que que é o nome da classe? É esse nome aqui, ó, tá vendo? Tá um nome genérico aí, classe 1. Então, eu vou renomear essa classe, só que eu não vou renomear ela aqui, tá? Eu vou vir aqui nas propriedades aqui, ó, onde tá classe 1 aqui. Aí eu vou clicar com o botão direito e vou renomear. E aqui eu vou dar um nome para ela. Nesse caso, eu vou pôr meu primeiro plugin mesmo, tá? Note que eu não tô pondo espaços, tá, gente? Ó, tudo junto, beleza? Para você diferenciar, para ficar fácil a leitura, eu costumo colocar a primeira letra de cada palavra maiúscula. O quinto passo é importar os namespace. O que que é isso? Para a gente poder usar os recursos do AutoCAD, a gente precisa importar os recursos do AutoCAD. Na verdade, a gente vai importar os recursos que está dentro das referências que a gente adicionou aqui. Só o fato da gente pôr elas aqui não quer dizer que a gente já está usando, tá? A gente põe ela aqui, ela fica disponível para a gente usar. A gente pode usar ou não. Só que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente vai precisar importar essas informações que tem dentro dessas DLL. Então, tudo começa assim, ó. Você vai digitar aqui, ó, assim, ó, imports e vai dar um espaço e vai começar a aparecer alguma coisa para você importar. Ó. Por exemplo, na hora que eu dei o imports, note que apareceu o Autodesk aqui já, tá vendo? Ó, vou dar 2 cliques nele e eu vou pôr um ponto, por exemplo, e vou AutoCAD, por exemplo. Se eu colocar um outro ponto aqui, ó, vai aparecer alguma outra coisa. Vai aparecer o Application Service, ó, tá vendo? E aí eu vou dar um Enter. E aí eu vou repetir esse processo. Quais são os recursos que geralmente a gente precisa importar? Eu já tenho uma listinha aqui dos recursos que geralmente a gente usa. Então eu vou copiar e colar aqui para não ficar dando muito trabalho para a gente fazer isso e o vídeo não ficar longo demais, beleza? Bom, pessoal, além dessa primeira aqui que eu já tinha importado, geralmente a gente precisa usar essas outras aqui, ó, tá vendo? Ó, tem 5 aqui, tá? Tem o Application Service, o Database Service, o Runtime, a Geometria e o Editor Input. Então o que que acontece? Com esses imports aqui, a gente já consegue fazer um monte de coisa. Pode ser que se você for fazer uma coisa mais avançada, você precisa importar alguma outra coisa. Mas fica tranquilo, se você for me acompanhando aqui, ao longo dos nossos desenvolvimentos aqui, quando for precisando importar mais alguma coisa, eu vou mostrando isso para você. Então, o passo 5, importar os namespace, concluído. Definir o nome do comando. Se a gente vai criar um plugin, a gente precisa dar um nome de comando para ele. É o nome que a gente vai chamar ele lá no AutoCAD.
Como que a gente faz isso? Ó, basicamente, você vai fazer o seguinte, ó, você vai abrir um menor aqui. Quando você abre o menor, ele já põe um menor maior ali, tá vendo? E aqui eu vou colocar, o que que eu quero? Um comando, certo? Então eu vou começar a digitar, ó, command, só que tudo aqui tá em inglês, tá? A linguagem de programação tá em inglês. Então comando não é necessariamente comando, né? Se você digitar em português, não vai dar certo. No nosso caso, como é em inglês, é esse cara aqui, ó, que a gente quer, o command method, tá? Então eu vou dar 2 cliques nele, vou abrir um parêntese e dentro desse parêntese eu vou informar o nome do comando que eu quero pôr. Toda vez que eu for informar o nome, é um negócio que a gente chama de string. Então você tem que pôr ele entre parênteses. Então você vai colocar aqui, ó, abrir o parênteses, ó, observe que eu só abri o parênteses, ele já abriu e fechou. E aqui eu posso pôr o nome que eu quiser. Nesse caso, eu vou colocar, ó, o mesmo nome da classe aqui, ó, meu primeiro plugin. E o nome do plugin está definido. Ele está com uma linha vermelha aqui, como se fosse um erro, mas é normal, porque para que o comando funcione, ele precisa ter uma subrotina. Quando esse comando for acionado, ele vai acionar essa subrotina, que aí a gente já entra no próximo passo, que é o passo 7, tá? Que é criar uma subrotina. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, e vai digitar assim, ó, sub, dar um espaço, vamos pôr o nome, eu vou dar o mesmo nome aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, colocar meu primeiro plugin, e vou dar um Enter. Observe que ele criou aqui, ó, sub, meu primeiro plugin. E na hora que eu dei o Enter, ele já colocou esse abrir e fechou o parênteses e colocou um end sub aqui, tá certo? Então, todo o nosso código do nosso plugin que a gente vai criar, a gente vai escrever aqui dentro. Antes da gente ir para o passo 8, eu quero te mostrar um diagrama que mostra a estrutura do banco de dados do AutoCAD. É muito importante que você entenda essa estrutura. O código vai passar a fazer sentido, tá? Se você não entender bem isso, ou pelo menos enquanto você não entender bem essa estrutura, o código vai ficar meio sem sentido. Mas depois que você entender bem essa estrutura, o código vai passar a fazer total sentido. E você vai ver que quase sempre a gente faz a mesma coisa, beleza? Vamos lá. Ó, eu tô com esse diagrama aqui, ele define como que o banco de dados do AutoCAD funciona. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, esse primeiro campo aqui, ó, é o application. O que que é o application? O application é o próprio AutoCAD, tá certo? Então, quando você abre o programa do AutoCAD, você abriu a aplicação, tá? Você abriu o application, beleza? Quando você cria um documento dentro do AutoCAD, você cria ele através do Document Manager. O que que é esse Document Manager? É um gerenciador de documentos. Então, eu vou abrir o AutoCAD para você entender melhor tudo isso, beleza? Aí a gente vai fazendo isso em paralelo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu abri o AutoCAD, eu apenas abri ele. Então, ele vem nessa página inicial, que é a página padrão dele aqui. Aqui eu abri o que? A aplicação. O gerenciador de documentos, ele já existe aqui. Só que não tem documento, tá certo? Ele está gerenciando, vamos falar assim, 0 documentos. Não tem nenhum documento aberto ou criado. Então, se eu criar aqui um arquivo, olha só, criei um drawing 1 aqui, ó, tá certo? Então, agora, essa aplicação que está aberta tem um documento. Se eu criar um outro aqui, ó, criei um drawing 2, tá certo? Então, agora, essa aplicação tem 2 documentos. Ó, voltei aqui para o diagrama para você entender. Então, vamos lá, eu tenho a aplicação, tem o gerenciador de documentos e tem os próprios documentos. Então, cada documento, né, nesse cara aqui, ó, nesse bloquinho aqui, cada arquivo nosso é um documento, tá certo? E quem gerencia esses documentos é esse gerenciador de documentos. Cada documento desse, por sua vez, ele tem um database, que é um banco de dados. Dentro desse banco de dados, existem algumas tabelas. Quais são essas tabelas que existem aqui? Aqui tem alguns exemplos, ó, que é o Block Table, o Layer Table e o DIN Style Table. Isso aqui são tabelas dentro do banco de dados que guarda alguma informação. Então, a gente precisa saber o que a gente quer acessar ou o que a gente vai fazer no programa para a gente poder direcionar para o caminho certo. A grosso modo, a gente tem que percorrer esse caminho todinho até chegar onde a gente quer. No nosso caso aqui, eu vou dar um exemplo de como criar um texto no AutoCAD via linguagem de programação. Então, a gente quer criar um texto, beleza? Vamos criar um texto simples lá, só criar um texto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Acessar a aplicação, que é acessar o AutoCAD, acessar o gerenciador, acessar um documento, acessar o banco de dados desse documento, acessar as tabelas desse documento e aí acessar a tabela correta. No nosso caso, a tabela que guarda os textos, as linhas, os círculos, sólidos, tudo isso é essa tabela aqui, ó, Block Table. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o Block Table e dentro do Block Table tem um outro negócio que chama Block Table Record. O que é o Block Table Record? É o registro da tabela, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é exatamente esse registro da tabela. Dentro do Block Table Record, nós temos os próprios elementos ou as próprias entidades, como
como eles são referidos aqui na linguagem de programação e no AutoCAD, tudo são entidades, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma entidade linha, a entidade dimension, a entidade círculo, a entidade texto, qualquer entidade vai estar dentro dessas caixinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, pra gente criar um texto, a gente vai ter que fazer todo esse percurso aqui. Eu vou ter que acessar a aplicação, o Document Manager, o Document, o Database, a tabela, o Block Table Record, e aí ir lá e criar o nosso texto, a nossa linha, o nosso círculo, o nosso sólido, qualquer coisa que a gente queira criar. Então vamos lá, vamos começar a criar o código para acessar tudo isso, que agora nós vamos para os próximos passos do nosso desenvolvimento. Bom, então voltei aqui com o Visual Studio e com o nosso passo a passo aqui, ó. Então tem lá o 8 é obter o arquivo ativo e acessar o seu banco de dados. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse acesso aqui ao arquivo? Bom, primeiro a gente tem que descobrir qual é o documento ativo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tudo aqui a gente tem que criar uma variável, tá? A gente cria basicamente, na linguagem de programação, a gente cria uma variável e atribui um valor a ela. Cria uma variável e atribui um valor. Cria uma variável e atribui um valor. Para tudo, beleza? Basicamente para tudo. Cada variável é um objeto. E cada objeto, ele tem um tipo, uma característica própria, tá? De cada objeto. Se a gente quer acessar um documento, então essa variável ela tem que ser do tipo documento. Como é que declara uma variável aqui? Você vai escrever a palavra din, vai dar um nome para essa variável, que você pode dar o nome que você quiser, mas eu recomendo que você dê um nome que tenha a ver com aquela variável, porque senão depois fica difícil de você lá na frente usar essa variável. Então, geralmente aqui para o documento eu costumo dar o nome doc, tá? De documento, é uma abreviaçãozinha de documento, tá certo? E aí eu tenho que definir o tipo dela. Então a variável eu começo com din, o nome da variável e o tipo de variável. Então ela é o que? Ela é um document. Então ela é um document. Ó, é uma variável que eu chamei ela de doc e ela é do tipo documento. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso passar um valor para essa variável. Eu posso fazer isso aqui na frente já direto, ou eu posso jogar embaixo também, tá? Mas eu gosto de fazer aqui na frente. Eu acho que ocupa menos linhas ali e fica mais tranquilo, beleza? Então, seguindo aquele diagrama que eu te mostrei anteriormente, a primeira coisa que a gente precisa acessar é a aplicação. No nosso caso, a gente vai digitar aqui, ó, application, tá? Como tá em inglês, beleza? E o próximo passo é o gerenciador de documentos, tá? Por isso que eu falei para você que é bem importante você memorizar aquilo, tá? Não se preocupe se você não memorizar isso de primeira, obviamente. Às vezes, até eu me embanando às vezes com esses negócios, tá? Mas com o tempo, quando você começar a desenvolver sempre, você vai acostumando. E aí é o Document Manager, que é esse cara aqui, ó. E eu quero o documento ativo. Então eu vou colocar assim, ó, doc, e aqui ele vai ter esse cara aqui, ó. É esse aqui que eu quero, ó, MDI Active Document. Então aqui, ó, essa primeira linha de código, o que eu fiz aqui foi criar uma variável, tipo documento, e atribuir um valor para ela. Qual que é o documento que está aqui? É o documento que estiver ativo. Na hora que você acionar o comando, o documento que estiver ativo é esse documento que vai retornar o valor aqui para essa variável. Então aqui eu preciso criar agora uma variável do tipo banco de dados. De novo, ó, din, aí eu posso chamar aqui de DB, por exemplo, que é database, as database, esse cara aqui, ó. E de novo, a mesma coisa, criei uma variável do tipo database e tenho que atribuir um valor para ela. De onde que vai vir esse database? É o database de quem que eu quero acessar? Nesse caso, é o database do documento ativo. Então eu vou falar que essa variável database que eu criei, ela vai ser igual a esse doc aqui, ó, ponto database, certo? Então, aqui eu obtive o documento ativo, aqui eu obtive o banco de dados desse documento ativo. Com isso, a gente conclui o passo 8. O passo 9 é iniciar uma transação. O que é iniciar essa transação? Bom, eu vou te explicar aqui mais ou menos como é que isso funciona. Pensa o seguinte, eu tenho um documento, tenho um banco de dados. Eu sei que documento que é esse, sei que banco de dados que é esse, mas eu preciso acessar alguma informação dentro dele, ou buscar alguma informação, ou incluir alguma informação. Isso é feito através de uma transação. Basicamente, sem uma transação, não daria para a gente fazer isso, tá? Fazer esse acesso. Então, a gente precisa criar essa transação. Como é que a gente faz isso? A gente tem que criar uma variável do tipo transação, obviamente, né? Eu vou usar um recurso aqui, ó, da linguagem Visual Studio que chama using, que é esse cara aqui, ó. Esse using, ele inicia a variável e faz tudo que eu preciso fazer e depois ele descarrega a variável automaticamente. É só para isso, basicamente, que serve esse using, tá? É sempre bom
nas transações a gente fazer isso, porque obrigatoriamente a gente tem que iniciar uma transação e fechar uma transação. Quando você usa esse recurso using, essa transação ela é fechada automaticamente. E aí, como eu estou falando de uma transação, de novo, ó, eu vou criar uma variável aqui que vai ser trans, eu vou chamar de trans, e ela vai ser as transaction, é esse cara aqui, ó. Ela é do tipo transaction, igualzinho às anteriores. Sempre crio a variável e atribuo um valor para ela. Essa transação ela vai ser onde? Em qual banco de dados que ela vai acontecer? Vai ser naquele doc ali. Veja que é sempre assim, ó. Uma coisa sempre vai puxando a outra. Eu tinha um documento, acessei o banco de dados, agora eu quero criar uma transação no banco de dados que eu já puxei. Uma coisa sempre vai chamando a outra. Então vamos lá, ó. Eu vou passar aqui o doc, ó, que é o documento, tá vendo? Aqui eu vou chamar o Transaction Manager, que é esse cara aqui, ó, tá? É o gerenciador de transações. E aqui eu vou iniciar uma transação. Então eu vou dar um Start Transaction. E dou um Enter. Observe que ele já criou aqui, ó, o End Using, tá vendo? Ó? Como eu sou obrigado a fechar a transação depois, ó, esse Using vai fechar ela automaticamente para mim, tá certo? Eu não preciso me preocupar em fechar, é por isso que eu uso ele ali. E aqui dentro dessa transação, eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quiser criar uma linha, se eu quiser criar um círculo, se eu quiser criar um layer, qualquer coisa, eu vou fazer aqui dentro. Vamos dar uma voltada lá naquele diagrama para a gente ver qual que é o próximo passo. Nós estamos aqui, ó, no documento, acessamos o database. Agora a gente precisa acessar quem? A tabela, beleza? Vamos acessar as tabelas então. Para mim não demorar demais ficar digitando tudo aqui na mão, eu vou ir copiando o código e vou explicando para você, tá certo? Esses códigos aqui, basicamente toda vez que você quiser criar alguma coisa no AutoCAD, você vai fazer eles. É muito importante que você entenda como é que isso funciona. Isso vai facilitar bastante sua vida. Porém, como eu falei, toda vez, se eu for criar um círculo, eu vou ter que fazer isso. Se eu for criar uma linha, eu vou ter que fazer isso. Se eu for ter que criar um sólido, eu vou ter que fazer isso. Se eu for ter que criar um texto, eu vou ter que fazer isso. Então, ou seja, basicamente é um copia e cola. A gente faz isso uma vez, entende a estrutura e depois a gente só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Então eu vou copiar e vou explicar para você, tá? Para mim não ficar perdendo tempo aqui digitando, que dá um trabalho do caramba fazer isso. Bom, agora nós estamos no passo 10 aqui, que é acessar a tabela Block Table. Como é que a gente faz isso? De novo, gente, sempre variável, tá? Então a gente cria uma variável do tipo que a gente quer e atribui um valor para ela. Nesse caso aqui, ó, a minha variável vai ser a variável Block Table, tá certo? Então eu dei esse nome esquisito aqui, ó, é um nome meio padrão aqui que muitos desenvolvedores utilizam essa nomenclatura aqui, ó. Block Table, o próprio help do AutoCAD usa essa nomenclatura aqui, então eu acabo usando também, tá certo? Então é a C Block Table e ela é do tipo Block Table. Agora a gente precisa atribuir um valor para ela. Vou pegar esse valor aqui também, eu copiei e colei aqui, observe que ficou uns vermelhinhos aqui, ó, tá vendo? É por isso que você precisa entender o código. Quando você copia e cola e acontece isso aqui, ó, ficou um vermelhinho, você não deve se desesperar. O que que aconteceu? Você sabe que você está acessando uma tabela, tá certo? Para você fazer um acesso ao banco de dados, você precisa de uma transação. Então aqui vai uma transação. Por que está dando erro? Porque essa transação aqui com esse nome não existe, né? O nosso, ó, é trans, tá vendo? Essa aqui é a C trans. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó, Ctrl C e vou jogar aqui. Beleza? Esse aqui já resolveu. Agora, essa transação vai obter um objeto. Vai obter um objeto de onde? De um banco de dados. Que banco de dados que é esse? Isso aqui é um banco de dados. Esse banco de dados não existe. Não com esse nome. Então, qual que é o banco de dados que a gente vai passar aqui? O banco de dados que a gente criou aqui, ó. Que é esse aqui, ó. O DB. Tá vendo, ó? Vou dar um Ctrl C. E vou jogar aqui, ó, Ctrl V. Pronto, já resolveu o problema. Então, o que acontece, ó? Eu tenho uma variável do tipo Block Table, que nada mais é que uma tabela, tá? Para mim acessar essa tabela, que está dentro do banco de dados, eu preciso fazer o quê? Usar uma transação. Com essa transação, eu vou obter um objeto, e aí eu vou obter esse objeto de onde? De um database, e desse database eu vou obter o ID da tabela Block Table. E aqui, ó, esse Open Mode for Read, eu estou abrindo no modo leitura. Só isso, tá? Então, o passo 10 aqui, que era acessar a tabela Block Table, a gente já fez. O próximo passo é acessar um registro dentro dessa tabela aqui. Então, vamos lá. De novo, uma variável do tipo Block Table Record, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e eu tenho aqui, ó, um dim Block Table Record, do tipo Block Table Record. Record é registro, tá? É bom deixar claro, porque talvez nem todo mundo saiba falar inglês. Eu mesmo não sei falar inglês, tá? Eu alejo aqui, né? Me viro. E aí a gente precisa passar um valor de novo para esse cara aqui. O que é isso aqui? É um registro dessa tabela, tá certo? Então a gente vai precisar acessar essa tabela aqui
e trazer um registro. Só que para acessar essa tabela, de novo, a gente precisa acessar quem primeiro? A transação. Sem a transação a gente não acessa nada, tá certo? Então vamos lá, vou copiar aqui, ó. É bem parecido com essa de cima aqui, com uma pequena diferença, tá? Bom, então tá lá, ó. Aqui a gente vai acessar o registro. Declaramos a variável e vamos atribuir um valor a ela. Ficaram dois iguais aqui, vou tirar um. E de novo aconteceu a mesma coisa, ó. Eu preciso acessar uma transação, essa transação que não existe, eu vou copiar essa aqui, vou jogar aqui. Agora, através dessa transação, eu vou obter um registro de uma tabela específica. Então, por exemplo, ó, ele vai get object, ele vai obter um objeto de onde? Da tabela que eu acessei anterior, que é essa aqui, ó. Então, eu vou obter um objeto dessa tabela anterior. O que que eu quero obter dela? É o block table record, tá? Que é o registro, eu quero obter um registro daquela tabela. E que registro que é esse? Eu quero obter o model space. Então, por exemplo, aqui o que que eu tô falando? Eu tô falando que eu tô acessando o model space. Se eu fosse acessar o paper space, por exemplo, então eu digitaria aqui ponto paper space, ó. Dá uma olhada. Quando eu coloco ponto aqui, ele aparece algumas coisas aqui para mim acessar. Observe que esse cara que tá em azulzinho aqui, ó, eu tenho model space e o paper space. Só tem essas duas opções. Se você fosse desenhar no paper space ou layout, você acessaria o paper space. No nosso caso, a gente vai criar o texto no model space. Então eu vou só dar dois cliques aqui, ó, tá certo? E aí de novo eu tenho que passar o modo de abertura. Como que eu vou abrir essa tabela? Nesse caso agora eu vou abrir para escrita. Por quê? Porque eu vou dentro do model space eu vou colocar um texto lá dentro. Então, se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou alterar, eu tenho que abrir para escrita, não é só para leitura. Esse primeiro eu abri aqui para leitura somente porque na verdade eu queria só obter o ID. Então, esse cara aqui, ó, é um ID. O que que é um ID? É um índice. Imagina que você tem um banco de dados lá com trocentas tabelas, cada tabela tem um índice, né? Porque senão como é que o sistema vai saber quem é quem ali dentro, tá? Então ele obtém um índice, que é o ID dessa tabela block table e traz aqui. E aí dentro dessa tabela block table, eu acho um model space lá dentro. Eu quero obter o model space. E eu obtenho e abro para escrita. O próximo passo aqui é o passo 12, que é criar os objetos que nós queremos. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente criar um texto simples, né? Foi isso que eu comentei. Então como é que a gente faz isso? Novamente a gente tem que criar uma variável do tipo que a gente quer. Então vamos lá, ó, dim, e a gente dá um nome, que a gente pode dar um nome texto, sei lá, pode dar um nome qualquer, texto, as db text. Então eu quero criar um texto do tipo dbText. Só que essa variável aqui, essa aqui é um pouquinho diferente dessas outras, porque aqui a gente só atribui um valor. Como essa variável ela tem muitas características, a gente não só atribui um valor, a gente tem que criar o objeto dbText e depois a gente passa os valores individualmente. Então como é que a gente faz isso? Eu criei a variável aqui e eu vou criar um objeto em memória desse tipo aqui. Então eu vou dar um igual e vou usar o comando new. New o quê? New dbText, né? É um novo objeto desse aqui. Então eu criei uma variável desse tipo e criei um objeto desse tipo. Criei um novo objeto desse tipo e atribuí a essa variável. Então essa variável dbText ela é igual a um novo objeto dbText, beleza? Eu vou abrir e fechar parênteses aqui, ó, porque ele tem várias propriedades. Então as propriedades dele a gente vai atribuir aqui embaixo. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, o texto. Vamos copiar, jogar aqui embaixo e a gente vai colocar assim, ó, ponto. Quando a gente coloca ponto, aparece um monte de opções aqui, ó, um monte de coisa. Tá vendo, ó, que a gente pode definir. A primeira coisa que geralmente a gente define, a gente seta esse objeto como padrão. Então, como é que faz isso? Ó? É default, vamos digitar default aqui, set default aqui, ó, set database defaults e desce. Então, aqui eu falei o seguinte, ó, esse texto ele vai pegar as características padrão, como layer, cor, esses negócios, ele vai pegar tudo que tiver setado como default lá no database. Só que nem tudo eu quero que seja default, eu quero algumas coisas eu quero atribuir, como por exemplo, a altura do texto, por exemplo. Então eu posso colocar aqui, ó, texto.height, que é a altura aqui, ó, certo? E aí eu vou colocar igual e vou pôr um valor do texto. Por exemplo, eu vou pôr um valor 100 aqui, sei lá. É um valor grande, mas é para dar um destaque mesmo para a gente conseguir visualizar bem. Outra característica que a gente pode querer mudar, por exemplo, é a cor. Por exemplo, sei lá, a gente pode querer colocar uma cor
color index igual, sei lá, a 6, por exemplo, magenta. Então a gente vai atribuindo as características desse objeto, tá certo? E a gente pode atribuir várias características. E uma coisa primordial que a gente precisa passar a informação é o que vai estar escrito lá dentro, né? O que vai estar escrito nesse texto? Porque se a gente não passar, o AutoCAD não vai saber, o software não vai saber, tá certo? Texto.text string, que é esse cara aqui. E esse cara vai ser igual a quem? Eu vou abrir e fechar aspas, tá? Toda vez que eu for passar um texto, eu tenho que abrir e fechar aspas, beleza? Então eu vou colocar assim, ó. Tá. Olá, esse é meu primeiro plugin. Olá, esse é meu primeiro plugin. É um texto qualquer na tela. Não é uma mensagem, nada. É a criação de um texto mesmo, beleza? Outra coisa que a gente precisa informar, que é de extrema importância, é o local onde esse texto vai ser inserido. As coordenadas. A gente sabe que no AutoCAD, todo objeto tem um ponto de inserção. Ele tem uma coordenada. No nosso caso aqui, para simplificar, a gente vai colocar ele no ponto 00, beleza? Não vamos ficar inventando, não. Vamos pôr no ponto 00. Então, como é que a gente faz isso? De novo, ó. Pego o texto... ponto position, que é a posição dele, vai ser igual ao new. Aqui eu tenho que dar um new porque a posição é um vetor de 3 direções, tá certo? É o x, y, z. Então a gente precisa informar 3 direções. Então por isso a gente precisa criar um objeto do tipo ponto 3D, um ponto tridimensional, tá certo? Então a gente vai escrever assim, ó, point 3D, que é esse cara aqui, ó. E aí a gente abre parênteses e a gente passa o valor de x, o valor de y e o valor de z. Igualzinho a gente faz lá no AutoCAD, ó. X, ó. Observe que aqui apareceu, ó, x, aí depois, ó, y e depois aqui, ó, z. Tá vendo? Então são as 3 posições, ó. E esse cara aqui é um ponto de 3 dimensões, tá vendo? Por isso que eu precisei criar ele aqui, ó, tá certo? Então eu falei que a posição desse cara, ele é um ponto de 3 dimensões e atribuiu o valor para ele, tá certo? Aqui a gente já criou o objeto line e já atribuiu as características para ele. A gente fez aqui, ó, o passo 12 e o passo 13, definir as propriedades do objeto. O próximo passo aqui é a gente adicionar a entidade à tabela, tá certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou copiar o código aqui também, tá? Vamos lá. Bom, eu tenho a tabela aqui, ó, tá certo? Que a gente criou, né? Que é o registro da tabela. Quem que é essa tabela? É o Model Space, tá? Eu vou expandir aqui, ó. É o Model Space, tá certo? Como eu chamei Model Space, esse cara aqui, ó, ele é o Model Space. Ele tá representando o Model Space, beleza? Então, o que a gente vai fazer? No Model Space, a gente vai acrescentar uma entidade. Que entidade que é essa? O texto que a gente acabou de definir. Então, eu pego o texto aqui, ó, e dou um Ctrl C e jogo ele aqui. Beleza? Simples assim, tá vendo? Então, nessa variável que representa o Model Space, esse append, ele significa acrescentar. E o entity aqui, que é de entidade. Então, acrescentar entidade. Que entidade que é essa? Texto. Eu vou acrescentar esse texto aqui. Próximo passo aqui, adicionar um novo registro no banco de dados. Esse registro no banco de dados, como é que a gente adiciona? É a mesma coisa, só que agora, em vez de a gente adicionar ele aqui, ó, a gente vai adicionar ele na transação, porque essa transação, ela representa o banco de dados, tá certo? Vou copiar aqui também, vou jogar aqui. Observe que vai dar erro aqui, né? Porque essa transação aqui não existe, tá certo? Então, vou copiar o nome certo da transação, vou jogar aqui. E aqui, ó, nessa transação, eu estou adicionando uma nova linha e estou criando um DB Object. Estou criando uma nova linha do tipo objeto no banco de dados. Com qual informação? Com o texto. Tá? Então eu tenho que jogar o texto aqui, ó. Vem e joga o texto aqui. O que é esse true aqui? Se eu tirar essa vírgula aqui e pôr de novo, ó, ele vai me mostrar aqui, ó, que eu preciso passar um objeto para ele, um DB objeto. Ele fala assim, added as boolean. Essa variável do tipo boolean, ela só pode ter 2 valores, é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, ele está falando aqui, ó, é adicionar. Então você tem que falar se é verdadeiro ou se é falso, se é sim ou não. Nesse caso, sim, eu estou adicionando. Então eu digo true, beleza? Aí eu escrevo true aqui. O próximo passo aqui é salvar a transação. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa transação aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e dá um ponto commit. Esse commit, ele salva a transação. Nada disso, ó, tudo isso que a gente fez aqui não vai funcionar se a gente não fizer isso aqui, ó, essa confirmação. Então aqui você fez
e salvou. Aí beleza, vai acontecer alguma coisa. E com isso a gente conclui o nosso plugin aqui. Agora, o próximo passo agora é a gente testar, é a gente depurar o plugin e testar para ver se ele está funcionando. Você vê que parece muita coisa e até demorou um pouco aqui, né? Mas é porque eu tô te explicando, coisinha por coisinha. Mas olha o tamanho desse código, ó, muito pequenininho, tá vendo, ó? E aqui eu quero te explicar uma coisa, é o seguinte, observe que o que eu tenho aqui do texto é isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho do texto, ó. É exclusivo do texto. Então imagina que se eu quisesse criar uma linha, eu apenas deletaria esse código aqui que é referente ao texto e faria isso para a linha. Em vez de eu criar um objeto aqui, ó, do tipo dbText, eu criaria um objeto dbLine, por exemplo, e atribuía as características da linha aqui. Todo esse resto de estrutura de código aqui, ó, é reaproveitável. É a mesma coisa se você vai criar uma linha, um texto. A maioria dos objetos são tudo iguais. Então, toda essa estrutura que eu ensinei para você aqui, ó, até aqui é sempre assim. Qualquer coisa que você for criar é sempre assim. E aqui abaixo também. Você vai ter, sempre que você criar um objeto, você vai ter que adicionar ele na tabela e você vai ter que adicionar ele no banco de dados através da transação. E você vai ter que salvar a transação. Então é sempre assim, sempre. A gente vai criar outros objetos aqui mais para frente. Você vai ver que é exatamente igual. Inclusive eu vou até aproveitar esse código aqui. A gente só vai deletar essa parte e criar um objeto linha, por exemplo, um objeto círculo, um retângulo, coisas desse tipo. Beleza? Para a gente poder testar esse código aqui, depurar ele, a gente precisa vir aqui, ó, na guia aqui em cima, ó, onde está escrito projeto, a gente vai expandir ela e a gente vai vir aqui no último item aqui, ó, propriedades de meu primeiro plugin. Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir um diálogo, vai abrir esse diálogo aqui. Isso você vai precisar fazer sempre que você criar um projeto novo, tá certo? Aqui dentro eu criei esse plugin para criar o texto. Na próxima aula a gente vai criar um plugin para fazer um círculo, por exemplo. Eu preciso fazer isso aqui de novo? Não. Uma vez que eu já fiz isso, uma vez só para o projeto inteiro. Agora, se eu criar um outro projeto, aí sim, aí eu tenho que fazer de novo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui na opção depurar, aqui, ó. Aqui nessa opção depurar, eu tenho aqui, ó, uma ação que chama iniciar. Tá vendo? Iniciar ação. Ele tá iniciar o projeto. Se eu tentar iniciar esse projeto aqui, vai dar um erro. Eu vou iniciar aqui de propósito para você ver, ó. Vou dar um play aqui. E tá aí o erro que eu falei. Por que que isso acontece? Porque o nosso projeto ele cria uma DLL. A DLL ela não é capaz de ser executada sozinha. Ela precisa de um programa executável para acionar ela. E como não tem nenhum programa executável adicionado aqui no projeto, aí dá esse erro. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar o AutoCAD. O AutoCAD vai ser o nosso programa executável. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, iniciar programa externo, marca essa opção e você clica aqui em procurar. Daí você navega até onde está instalado o seu AutoCAD e na pasta de instalação do AutoCAD, ó, você vai ter esse arquivo aqui, ó, ACAD-EXE. Esse é o arquivo executável do AutoCAD. Então você clica nele e dá um abrir. E aí ele já trouxe o nome aqui, tá vendo? Ó? Você poderia pegar o nome e colar aqui também, tá? Se você quiser. Mas eu acho que assim é bem fácil de fazer, tá ok? E aí beleza, você salva. E você pode fechar isso aqui. Aí agora, quando eu tentar dar um iniciar aqui, ele vai abrir o AutoCAD. Observe que não vai dar mais o erro. Ele simplesmente vai abrir o AutoCAD pra gente. Então vamos lá, ó. Beleza, abriu o AutoCAD aqui. Ele vem vazio, obviamente. Eu vou criar um novo arquivo. Bom, então se a gente der uma olhada aqui no nosso passo a passo, a gente já fez o passo 17, né? Na verdade, nós estamos fazendo o passo 17, que é testar / depurar o plugin. Para isso, a gente precisa adicionar o software executável para a DLL, que foi o que a gente já fez lá, carregar o plugin no AutoCAD, que é o que a gente vai fazer agora. Então, como é que a gente carrega uma DLL no AutoCAD? Um plugin tipo DLL, porque a gente tem vários tipos de plugin, tá certo? A gente tem Lisp, ARX, DVB, DLL e talvez tenha algum outro, tá? Que eu não me recordo agora, mas pode ter. Os nossos plugins, eles são do tipo DLL. Então, para a gente carregar uma DLL, a gente vai acionar o comando netload, tá? Então, esse comando aqui, ó, vamos lá. Netload, tá vendo? Então, é só você digitar aí na linha de comando e dar um Enter. E aí ele vai abrir esse diálogo aqui, pedindo para a gente procurar onde que está a nossa DLL. Lembra que eu falei para você salvar o projeto num local onde você soubesse onde ele está? É justamente por esse motivo agora. Agora a gente precisa saber onde que a gente salvou o nosso projeto para a gente poder chegar lá e encontrar a DLL que o nosso projeto gerou. Eu vou copiar aqui o caminho, tá? Ó, eu salvei o meu projeto aqui nessa pasta, ó, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Vou copiar esse caminho aqui e vou jogar aqui, tá?
Aqui é a pasta do meu projeto, ó, meu primeiro plugin. Dentro dessa pasta, meu primeiro plugin, criou algumas pastinhas aqui automaticamente. É coisa que o próprio Visual Studio faz, tá certo? Onde que está a nossa DLL? A gente está aqui numa fase de depuração ou debug, né, que a gente chama. Então ela vai estar dentro dessa pasta bin aqui, ó, tá? Então vai estar aqui em bin e aqui eu tenho duas outras pastinhas. Eu tenho a pasta release, essa pasta release, as DLL que vai vir aqui vai ser quando a gente finalizar o projeto e compilar ela como final. Não estamos mais em modo de desenvolvimento, a gente compila ela como release e aí vai criar uma DLL aqui dentro, ó. Observe que a pasta está vazia, beleza? Agora aqui na pasta debug, ela cria essa DLL de debug, ela cria automaticamente. Então vou abrir a pasta debug e tá aqui, ó, meu primeiro plugin.dll. Esse arquivo é o nosso plugin. Esse cara é o nosso plugin, beleza? Então você vai clicar nele aqui e vai dar um open. E parece que não aconteceu nada. O AutoCAD não dá mensagem nenhuma, mas ele já carregou. Então é só você acessar o seu comando aqui agora. Como que eu faço isso? Você precisa saber o nome do comando que você criou lá. Na dúvida, você copia aqui, tá, do projeto, ó, esse nome aqui, tá certo? Ó, é esse nome aqui, é o nome do comando, tá certo? Daí você clica aqui na linha de comando, cola e dá um enter. E aí, ó, tá lá, ó. Ele fez exatamente o que a gente pediu para ele fazer. Se você der uma olhada, essa foi a mensagem que a gente escreveu. A gente setou a cor dele lá para ficar magenta e tá aí a cor magenta. E as outras propriedades a gente deixou como default. Outra propriedade que a gente mexeu foi a altura do texto, né? Então, se você der uma olhada aqui na altura do texto, ó, ele tá com 100, ó, que é a altura que a gente definiu lá. Bom, isso aqui a gente fez a depuração, tá certo? Aí a gente fez carregar o plugin no AutoCAD, que era o passo 19. Fizemos o passo 20, que é adicionar o comando. Agora que o seu plugin você já testou e ele tá certinho, tá filé, aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no Visual Studio, você dá um stop aqui, ó, tá vendo? Ele tá executando ainda, então você dá um stop aqui e agora você vai compilar ele para você ter, vamos falar assim, o plugin final, que aí você pode pegar esse plugin e você pode vender ele, você pode passar para um colega usar ou para você mesmo usar. Eu recomendo que quando você for usar o plugin, você compile ele no modo release. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, aqui em cima, ó, tem uma guia debug aqui e tem NCPU, tá vendo? Ó, pode fazer o seguinte, ó. A gente muda aqui, ó, pode mudar aqui direto, ó, release, NCPU aqui, ele compila o seu projeto para executar em computadores de 32 bits e de 64 bits, tanto faz. Eu recomendo, se você estiver usando 64 bits, você compile para 64 bits. Se você for usar 32, compile para 32, que o seu plugin vai funcionar muito melhor, beleza? Então, eu vou mudar aqui, ó, no gerenciador de configurações, eu vou criar um novo aqui, ó, tá certo? E vou pegar esse x64 aqui, tá certo? E eu vou colocar ele e vou dar um OK. E aí ele vai ter um compilado x64. E aí eu vou fechar aqui e ele já tá aqui, ó, com x64, beleza? Aí como é que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, compilar e vai vir aqui, ó, em compilar solução. Como o nosso programa aqui é muito levinho, ele já compilou, tá? Ó, aqui embaixo apareceu um verdinho aqui, ó, não foi encontrado nenhum problema. Então ele já compilou perfeitamente. Onde que esse arquivo DLL foi gerado? Lá na pastinha do projeto, de novo, ó, aqui na pasta bin, agora na pasta x64, ele criou um x64 aqui, release, e tá aqui o DLL, tá vendo? Ó? O único arquivo que você vai precisar é esse DLL aqui, ó, meu primeiro plugin.dll. Para você carregar ele no AutoCAD sem iniciar pelo Visual Studio, é a mesma coisa. O que você vai precisar fazer é abrir um AutoCAD. Então você abre o AutoCAD aqui, ó, tá com o AutoCAD aberto. Note o seguinte, ó, eu vou tentar acionar o comando aqui, meu primeiro plugin, ó. Ó, observe que ele deu um erro, ó. Comando desconhecido, pressione F1 para ajuda. Por que que isso aconteceu? Porque o plugin não está carregado. Então você precisa carregar ele. Então como é que você vai fazer? Você vai dar o comando netload lá de novo e vai procurar ele lá na pasta onde... Só que agora eu não vou carregar ele dessa pasta debug, tá certo? Eu vou carregar ele da pasta bin x64 release. O ideal é, depois que você acabou de fazer os seus plugins, você vai pegar esse plugin aqui e você vai pôr ele lá na pasta de plugins, sei lá, você vai ter uma pasta lá onde você deixa todos os seus plugins e põe ele lá, fora do projeto, entendeu? Guarda o projeto ali, para se você precisar modificar o plugin, alguma coisa, mas para você usar o plugin, eu costumo fazer isso, tá? Pego todos os plugins que eu crio e deixo tudo numa pasta só. Então, sei lá, no meu computador eu tenho uma pasta lá, plugins, e eu coloco todos os plugins lá, tá? Porque se eu precisar carregar, eu já sei que todos os meus plugins estão ali. E outra coisa que eu costumo fazer é criar um sistema de carregamento automático desses plugins. Eu vou deixar isso para uma outra aula, porque essa aqui já ficou grande pra caramba. Vamos carregar isso aqui só para você testar, ó. Vou carregar aqui.
Vou dar um Open. E agora eu vou acionar o comando de novo, ó. Olha lá. Na hora que eu comecei a digitar meu, ele já preencheu ali, ó, meu primeiro plugin. E tá aí, ó. Funcionou. Pode parecer simples, pessoal, isso que a gente fez aqui. E eu concordo, é simples mesmo, tá? Você vai falar assim, ah, mas para que diabo que eu vou querer criar um plugin para fazer um texto? Não é muito mais fácil colocar um texto lá e pronto? Sim, pensando assim é verdade. Só que isso aqui que eu estou mostrando para você é o início de uma automação enorme que você vai fazer. Eu não sei se você já viu ou não um plugin que eu tenho aqui para numerar linhas, que nada mais é que criar texto. Basicamente é o seguinte, se eu não soubesse criar um texto através de código de programação, eu não conseguiria ter feito esse plugin. E olha o que esse plugin faz, ó. Arlan numera linha. Olha só, é isso que eu estou falando para você. Eu sei que criar um texto, só criar um texto via linguagem de programação, se o seu objetivo é só criar um texto, realmente, não tem para que fazer. Agora, se você quer criar uma automação dessa aqui, desse tipo que eu estou falando para você aqui, ó, e você numerar linhas, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa, essa é uma aplicação minha, tá? É por isso que eu falo que a gente precisa aprender a criar as nossas ferramentas para resolver os nossos problemas. Pode ser que, de fato, esse plugin aqui meu não sirva para nada para você que está me vendo agora, mas para mim resolve um problemão. Isso aqui é um trabalho real que eu tenho que fazer. Imagina eu ter que colocar todos esses textos aí manualmente, um a um. Olha o tempo que eu levei para fazer, assim, ó, no instalar de dedo, e imagina o tempo que eu ia levar para fazer isso aí um a um. Agora, sem saber criar um texto através de linguagem de programação, você não vai conseguir fazer isso nunca. Então, assim, tem coisas que é muito basiquinho, que a gente precisa aprender para poder fazer um mais complexo. Senão, não vai dar certo. Você não vai conseguir aprender. Você não vai conseguir aprender direto do mais complexo. Eu não sei se você fez curso de AutoCAD ou não, se você aprendeu sozinho ou não, mas eu tenho certeza que não importa a forma como você aprendeu, eu tenho certeza que lá atrás você começou aprendendo assim, né? Do simplesinho. Você aprendeu a criar uma linhazinha, aprendeu a criar um círculo, um retângulo. Foi assim, cara. Depois que você começou a dominar a ferramenta, você começou a usar esses conhecimentos básicos que você tinha, juntos, combinados, você forma alguma coisa. Você forma uma casa, você forma uma peça mecânica, você forma uma malha de elétrica, entendeu? Não tem como você fazer algo complexo sem passar pelo simples. Entenda isso. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, né? Porque essa aula foi bem comprida. Eu sei que a maioria das pessoas com certeza pararam na metade dela ou menos. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você é um cara que realmente está determinado a transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. E eu estou aqui para te ajudar. Eu garanto para você que aprendendo essas aulas básicas que eu estou passando aqui para você, você vai formar uma base muito forte para você conseguir lá na frente realmente transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. Isso eu estou falando que você vai conseguir porque eu faço isso. Eu tenho ferramentas que me permitem fazer projetos de horas em poucos minutos, tá certo? E a minha intenção aqui é compartilhar esse conhecimento com você para que você também consiga fazer isso. Bom, deixa um comentário aí para mim saber o que você achou dessa aula, tá? Você pode comentar se você achou legal isso, se isso é útil ou não para você, se você achou que isso é muito complexo ou muito fácil, se ficou alguma dúvida, né? Se eu expliquei alguma coisa de alguma forma que você não entendeu, comenta aí também, que eu farei questão de tirar as suas dúvidas. Eu não sou professor, então pode ser que a minha didática não seja tão boa. Então eu peço até um pouquinho de paciência, porque eu não sou professor, eu sou engenheiro mecânico, sou projetista e sou desenvolvedor de ferramentas para o AutoCAD, de plugins para o AutoCAD, para transformar o AutoCAD para a gente conseguir produzir muito mais rápido. Então deixa um comentário aí, se você gostou e estiver interessado em aprender, fique sabendo que eu vou postar várias aulas como essa aqui para te ensinar a criar outros objetos, né? Hoje eu te ensinei a criar textos, mas eu vou te ensinar a criar vários outros objetos. E de vez em quando eu vou postar uma aula onde eu compartilho a criação de algum plugin meu. Então, conforme eu for tendo necessidade de criar algum plugin, eu vou criar esse plugin, só que eu vou gravar ele para mim te mostrar como que foi o passo a passo da criação daquele plugin. Então, fica assim e até a próxima aula.